O que é ego? Como o ego afeta o nosso comportamento? Como desenvolver um ego saudável? Quais os perigos de um ego inflado? Como gerenciar nosso ego? Às vezes fazemos coisas e nos arrependemos, e depois, por um estímulo interno, voltamos a repeti-las. Às vezes fazemos coisas que prejudicam a nós mesmos e a vida ao nosso redor, mas nem sequer nos damos conta. Porque mesmo depois de saber os danos causados por nossas ações, ainda assim voltamos a repeti-las. Bom, essa série de repetições pode ser atribuída a diversos fatores complexos, como hábitos enraizados, traumas não resolvidos, um ambiente em que você frequenta. Existem padrões que se expressam fisicamente. Por exemplo, uma pessoa ansiosa que fica batendo o pé, uma pessoa que rói unha, uma pessoa que chupa dedo. Em resposta a estímulos internos mais sutis, nosso corpo físico se expressa com um hábito físico. Por exemplo, tensionar certos grupos musculares. Existem também padrões mentais, padrões de pensamentos. Por exemplo, pessoas condicionadas a se queixar das coisas. Se queixam de tudo, vão ao supermercado e acham coisas para se queixar. Se queixa se está quente ou se está frio. Se queixa do que a vida apresentar para elas. Existem padrões de pensamentos que levam pessoas a querer estar certas. Elas gostam de apontar falhas para mostrar que ela está certa, para mostrar que ela sabe como resolver. Existem padrões que levam pessoas a se preocupar excessivamente com o futuro. Criam histórias do que pode ou não acontecer. Existem padrões também mais sutis, emocionais, como por exemplo, depressão, ansiedade, raiva, inveja, insegurança e muitos outros. Aqui no canal trataremos de muitos aspectos desses padrões. Meus amigos, existe um exército de padrões em nosso interior. Cada padrão é como se fosse um molde pronto, esperando a oportunidade no momento presente para ele se manifestar. Então, às vezes parece que fazemos as coisas de diferentes maneiras, com diferentes pessoas, com diferentes palavras, mas se analisarmos, quem faz a ação é o molde pronto, é esse padrão. Então, continuamos de momento a momento, respondendo à vida, influenciados por essa força, por esses padrões, que podemos chamar de ego. Continuamos de momento a momento, respondendo à vida, influenciado por esse grande agregado de padrões que levamos dentro de nós e que colocamos um senso de eu, nos identificamos sendo esse padrão. Cometemos o erro de achar que somos um eu individual. Isso nos faz enxergar o mundo com os olhos da ignorância. O ego é o eu ilusório. O ego é o eu pluralizado.
Se a gente analisar as principais tradições espirituais que já passaram pela humanidade, podemos perceber que eles concordam em um ponto. Eles concordam que o estado mental considerado normal pela maioria das pessoas, na verdade sofre de um distúrbio, de uma compulsão, de uma ilusão coletiva, de uma loucura. Jesus chamava essa loucura de pecado, dizia que o homem vive caindo em tentação, prejudicando a si mesmo e a todos ao seu redor. A filosofia hindu chamava o distúrbio de Maya, o véu da ilusão. Eles afirmavam que o mundo é Maya, o mundo é ilusão. Não que o mundo não exista, mas a forma como ele é percebido é tingido pela loucura, pela ignorância. Certas tradições do Tibete chamavam de agregados psicológicos. No Egito Antigo, chamavam de os demônios de Sete. O grande ensinamento dos mestres espirituais foi o despertar da consciência. Foi a gente se afastar desses padrões compulsivos, ilusórios, que nos dominam, e assim sermos mais receptivos à luz da consciência. Conforme cada ser humano vai adquirindo consciência, vai aumentando a consciência global, coletiva, cresce, ficando assim mais fácil para todos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Precisamos estudar e aprender sobre nós mesmos, pois sem esse conhecimento não é possível fazer uma mudança verdadeira nos padrões. Precisamos detectar o ego nas diversas formas em que ele se expressa, como ele pensa, como ele sente, como ele fala, como ele anda. Através da autoobservação, iremos detectar esses padrões egóicos. Assim, podemos analisá-los e ir nos desidentificando deles, nos afastando desses padrões. Começaremos a olhar esses padrões de cima, sem ser esses padrões, sem nós atribuirmos um senso de eu nesses padrões. Veja, confundimos nosso mundo psicológico com a verdade. Acreditamos em nossos pensamentos, colocamos um senso de eu nesses pensamentos. Isso nos leva a cometer erros, injustiças, ilusões. Somos criaturas intelectuais, atribuindo significado a tudo, a uma planta, a uma pedra, a uma árvore, a um animal.
Vivemos mecanicamente, vivemos sem prestar atenção no desenrolar da vida. Isso é ilusão. Isso é Maia. O mundo é Maia. E até que a gente não conheça como funciona o mecanismo por trás desses padrões, o ego continuará se passando por nós, causando sofrimento e distribuindo sofrimento. O que detecta a ilusão, o que detecta o ego é a consciência, é você. Por isso, pessoal, eu enfatizo o trabalho psicológico individual de cada pessoa. Veja, todos queremos um mundo melhor, todos queremos uma nação, um povo melhor, uma revolução, mas veja, a nação nada mais é do que a soma dos indivíduos. Cada um deve fazer a sua parte, cada um deve fazer o seu trabalho psicológico. Então eu convido vocês, pessoal, a fazermos a revolução, a verdadeira revolução, a revolução da consciência, a revolução sem guerras, sem certos e errados, uma revolução fraterna. Contribua com o canal, curta, compartilhe, comente o que você achou aí embaixo. Se não tiver nada para comentar, deixe apenas um luz. Tem muito vídeo para vir aqui no canal, muitas práticas, meditação, respiração. Então inscrevam-se, compartilham e bora para a revolução. Luz.